Você sabia que para a medicina germânica, miomas não é ou não são erros do seu corpo? A medicina germânica trata esse tipo de condição como uma resposta biológica natural do seu corpo respondendo a um trauma, um conflito emocional específico. É sobre isso que eu, Everton Araújo, terapeuta integrativo, especialista em medicina germânica, facilitador em constelações familiares e também certificado como analista corporal pelo Corpo Explica, vou falar nesse vídeo com você. Segundo o Dr. Hammer, criador da medicina germânica, toda doença e sintoma nasce através de um trauma emocional específico. Quando a gente fala de trauma emocional, ele traz dentro da primeira lei da medicina germânica como isso acontece. Ele traz que uma situação, uma percepção externa, então a gente também pode chamar de evento. A percepção que é um evento externo recai sobre três partes do nosso eu: nosso cérebro, nossa psique, que é a nossa percepção interna, e o órgão ou região correspondente. De acordo com o trauma vivido, nós vamos ter um sintoma ou uma doença. Pessoas diferentes, frente a uma mesma situação, podem ter percepções completamente distintas. No caso do mioma, o tecido envolvido chama mesoderma, e o mesoderma ele tem uma percepção de autodesvalorização. Nós chamamos de CAD, conflito de autodesvalorização. No caso do mioma, em específico, uma situação bem pontual e bem comum de acontecer. São abortos, sabidos, provocados ou não. O corpo sempre sabe quando acontecer um evento. E o contexto aqui traz uma percepção de autodesvalorização do papel feminino. Muitas vezes quando a mulher engravidou, mas ela perdeu, podendo gerar um sentimento de insuficiência, de incapacidade de ser mãe, incapacidade de gerar uma vida. Outra situação é um profundo sentimento de fracasso em sua feminilidade. O Hammer não fala muito especificamente sobre esse tipo de assunto, mas na minha prática clínica eu vejo bastante que mulheres feridas, algumas traídas, algumas com suas percepções em relação ao parceiro, podem sim desenvolver um mioma também. Quando a gente fala do ponto de vista biológico, o corpo ele cria um reforço muscular, que é o aumento da musculatura intrauterina, também visto como mioma, como se quisesse tornar a mulher mais forte, mais preparada para sustentar, para segurar e manter uma gestação. Esse é o sentido biológico, quinta lei biológica que o Dr. Hammer chama, que é o porquê que meu corpo faz o que ele faz. E no caso do mioma, porque muitas vezes é um desafio imenso fazer com que o seu corpo entre num processo de cura. Primeiro porque a mulher revive constantemente essas memórias emocionais. Uma perda para uma mulher reflete por anos à frente em sua vida. Já vi casos de 35 anos depois de uma grande perda, de um aborto, a mulher ainda estar em luto por conta daquela gestação. Um outro ponto aqui é o ambiente continua trazendo gatilhos, lembranças sobre isso. Às vezes uma irmã teve uma filha e a irmã era mais nova que ela, pode despertar também nela algo não tratado, não muito bem elaborado, a sensação de incapacidade e insuficiência em relação a esse sobrinho, no caso, que nasceu. E um terceiro ponto aqui, quando existe muita dificuldade de ressignificar aquela experiência. Como eu disse agora há pouco, a dificuldade em elaborar aquilo dentro de você. Assim, o corpo ele entende que ainda precisa desse reforço, porque algo também não foi resolvido. Existem questões emocionais que fazem muito sentido em sintomas e doenças que podem trabalhar juntamente com a parte médica, a parte medicamentosa bem direcionada, a parte nutricional, todo o terreno biológico se fazendo necessário juntamente com as questões bioemocionais. A medicina germânica não propõe que a gente mude as condições naturais do nosso corpo, até porque tudo isso que eu mostrei para vocês acontece de maneira inesperada. A gente não espera que as coisas aconteçam para que seja caracterizado um choque, um trauma. Agora, a intenção aqui não é mudar como o seu corpo vai funcionar, mas entender como ele está tentando te mostrar e muitas vezes tentando te proteger de uma situação que gerou no passado
um trauma em você. Então, resumindo, o mioma, na visão da medicina germânica, é um contexto de autodesvalorização, de incapacidade de segurar, de permanecer com aquele feto, aquele embrião, aquele filho. Olhando para essas questões e sabendo fazer as devidas ressignificações, o seu corpo pode contribuir para o seu processo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva em meu canal. Aqui nesse canal você vai encontrar dezenas, centenas de vídeos como esse, como constelação familiar também eu falo, como análise corporal. Dá uma vasculhada aqui, você vai encontrar bastante coisa legal para autoconhecimento. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.